Bem, pessoal, nós começamos agora com as nossas aulas de maneira virtual, né? Como eu tinha dito, eu vou gravar uma série de vídeos, de videoaulas sobre os tópicos da nossa disciplina. Como a gente já como a gente vinha vendo, né? A gente estava analisando, ou melhor, eu estava apresentando para vocês os semestres do curso de computação e cada uma das disciplinas que a gente tem em cada semestre, né? Dessa maneira, a gente vai continuar com a nossa apresentação e seguindo a ordem dos semestres que a gente tinha, a gente vai começar agora com a apresentação do quinto semestre e das disciplinas que fazem parte desse semestre, né? Eu vou começar com a disciplina de interação humano-computador, que a gente costuma chamar de HC. Essa disciplina tem, costumeiramente, né, os alunos passam com boas notas, não é uma disciplina importante do curso, mas não é considerada uma das disciplinas mais difíceis, né? Normalmente, os alunos têm bastante interesse de cursar essa disciplina, se interessam pelos tópicos da disciplina e normalmente não tem grandes problemas no que diz respeito às notas. O que você vai ver em interação humano-computador, né? Aqui você vai estudar os estilos e paradigmas de interação, né? Como é que acontece a relação do ser humano com a máquina, do ser humano com o programa, com o seu software, né? É apresentado para vocês um conjunto de teorias, e aqui não é diferente do que vocês vêm vendo no curso, não são teorias matemáticas, mas aqui são teorias no sentido mais humano, vamos dizer assim, da computação, né? Aqui são teorias que indicam o que os usuários preferem, como é que eles preferem que o software seja montado, como é que eles preferem que as opções de menu sejam dadas, os botões sejam alinhados, quais são as cores que melhoram o visual do seu software, que melhoram o aspecto visual, que deixam o usuário mais próximo, que interessam ao usuário quando vai manipular o seu software. Aqui, vocês vão aprender também a fazer projeto de interface. E aqui não é interface no sentido de interface de sistema, mas no sentido de interface gráfica, né? Aqui vocês vão aprender diversas maneiras de projetar, literalmente projetar botões, de projetar janelas, de imaginar o fluxo de uso do seu software, né? Ou do seu programa, né? E uma última parte da cadeira de HC, vocês vão ver dois conceitos que vêm ganhando muita força nos dias de hoje e que são muito importantes para quem trabalha na iniciativa privada e na indústria, que é a acessibilidade, ou seja, a capacidade de você desenvolver software que seja acessível a pessoas com deficiência, né? Ou que seja acessível a pessoas que têm algum tipo de restrição, seja eles seja essa restrição sensorial ou motora, né? Existem diversos projetos, inclusive no campus, relativos à acessibilidade, né? A professora Ana Beatriz e a professora Marília, elas trabalham muito com acessibilidade em sistemas de software, especialmente para usuários que são surdos ou usuários que são cegos, né? Você deve imaginar que não é uma das coisas mais fáceis você criar um sistema que funcione para um usuário cego, né? Se algum de vocês já tentou fazer isso ou viu alguém fazendo isso, né? Existe sim nos nossos sistemas operacionais uma opção para descrição, né? Para descrição dos movimentos do mouse, para descrição dos movimentos do que tem na tela.
E isso permite, em tese, que uma pessoa cega consiga, sim, utilizar um computador. Lógico que os botões precisam ter precisam estar em alto relevo, precisam ter indicações em braille, mas é possível, sim, você fazer um sistema que permita que um usuário cego utilize o seu sistema, utilize o seu software, o seu aplicativo. Do mesmo jeito, usuários que têm problemas de audição, ou mesmo usuários que têm dificuldades motoras. Né? Um exemplo disso, existem alguns projetos nos Estados Unidos para pessoas que têm mal de Parkinson. Porque usuários que possuem mal de Parkinson, eles têm problemas com o teclado do notebook ou do seu computador. Justamente porque essas pessoas não têm a destreza motora necessária, ou não têm mais a destreza motora necessária para acessar todas as funções do seu computador. Essa é uma parte muito importante que vocês veem nessa disciplina, e é uma das coisas que vem crescendo muito, é uma das áreas que vem crescendo muito, e uma das coisas que vem se tornando a grande preocupação de muitas empresas. Além dessa questão da acessibilidade, ainda existe a questão da avaliação dos sistemas. O tópico de avaliação de sistemas poderia muito bem ser uma disciplina única. Ele é bem focado na disciplina de HC, mas ele, sem dúvida, poderia ser um tópico único, uma disciplina única da computação, e você poderia passar estudando isso um semestre ou dois sem nenhum problema. Existem diversos métodos interativos e diversos métodos para avaliar sistemas, para avaliar a sua confiabilidade, para avaliar o conforto do usuário ao usar aquele sistema. Diversas metodologias, e boa parte delas realmente produzem resultados palpáveis quando você leva para um contexto industrial, quando você leva isso para um contexto de uma empresa privada. Então, essa disciplina como um todo, ela vai ensinar vocês não como programar, né? Não é como desenvolver software, não é como fazer o processo de software. Essa disciplina é a última, vamos dizer assim, é a última parte, é o final do desenvolvimento do software. Depois que você programou toda a lógica, depois que você programou toda a linguagem, que você desenvolveu todo o sistema, depois que você realmente criou tudo que você podia no seu sistema, você está melhorando a apresentação visual dele. Você está transformando aquele sistema no sistema mais amigável em relação ao usuário, você está transformando no sistema mais compreensivo, né? Mais didático para o uso final do usuário. Então, essa utilização, né, essa criação final dessa interface gráfica, não só a interface gráfica, mas toda a interação, toda a manipulação do usuário final com o seu software, com o seu sistema, é isso que trata essa disciplina de interação humano-computador. Continuando, a outra disciplina que a gente vê no quinto semestre é análise e projeto de sistemas. Essa disciplina, assim como interação humano-computador, é uma das disciplinas que não tem uma fama de ser tão difícil, apesar de realmente ser uma disciplina que tem um conteúdo bem abrangente, mas ela não tem uma fama de ser tão difícil quanto algumas outras disciplinas que a gente viu. Mas como a disciplina de interação humano-computador é uma disciplina de suma importância no restante do curso. Por quê? Aqui vocês vão basicamente aprender como é que se desenvolve sistemas, né? Vocês vão aprender métodos de desenvolvimento de sistemas. Vocês vão aprender como é que vocês programam em conjunto e como vocês programam em conjunto de uma maneira ordenada, né? Como vocês fazem essa criação, como vocês fazem essa programação em conjunto de uma maneira ordeira, como você divide o trabalho da sua programação, né? Como você explica para as pessoas, para os seus colegas, para os seus funcionários, como é que você tem que programar, o que é que você tem que programar. E tem dois tópicos que eu acho muito importante que vocês veem em análise de projeto de sistemas,
O primeiro deles é o ML. E o que é o ML, né? É Unified Model Language, né? Que é a linguagem de modelagem unificada. Né? O que isso representa? Isso representa uma linguagem comum que todos os profissionais de computação, engenharia de software ou de TI usam e entendem. Né? Se você me desenhar um diagrama UML e me disser para programar uma certa parte desse diagrama, eu sei exatamente o que você quer que eu faça. Você só tem que me dizer qual é a linguagem que você quer que eu faça aquilo. Né? Quando você escreve, quando você desenha um diagrama UML, você está montando a lógica de um sistema. Né? Você está realmente desenvolvendo o projeto de um sistema. É como se fosse a planta. Né? Se a gente for fazer uma analogia com a construção de um prédio, né, ou com a construção de uma casa, é como se a UML fosse a planta. Né? Ela descreve exatamente tudo que tem que ser feito e como tudo tem que ser feito. Né? É uma linguagem de descrição que, como eu disse, é usada por todos os profissionais da computação e ela descreve perfeitamente como é que o sistema funciona. Existem diversos diagramas na UML, existem diagramas que mostram como é que o sistema evolui, existem diagramas que mostram como é que o sistema se comporta, qual é o fluxo de dados, como é que você desenvolve o sistema. É um dos tópicos mais importantes que vocês vão ver no curso e é uma das coisas que todo formando em computação ou engenharia de software tem que saber. Mesmo que você não goste, né, o ML tem diversos diagramas e se você for tentar fazer todos para o seu sistema, com certeza vai ficar um pouco cansativo, mas é uma coisa que todos os formandos em computação e engenharia de software têm que saber. Né? Uma outra coisa que vocês vão aprender também nessa disciplina são padrões de projeto. Né? E o que são padrões de projetos? Né? Existem diversos problemas quando você está desenvolvendo um sistema que são problemas que a gente chama de clássicos. Por quê? Eles acontecem em quase todos os sistemas. Como eles acontecem muito, eles já foram bem resolvidos, e já, vamos dizer assim, já foram resolvidos de uma maneira bem inteligente. Essa maneira inteligente de resolver esses problemas que costumam aparecer no desenvolvimento de sistemas é o que a gente chama de padrão de projeto. São formas fixas, né? São soluções conhecidas para problemas, e essas soluções conhecidas, além de serem muito populares, elas representam um tipo de projeto, elas representam uma certa ideia que normalmente é conhecida de todos os trabalhadores, vamos dizer assim, de todos os cientistas da computação ou todos os engenheiros de software. Um exemplo bem grosseiro, em quase todos os sistemas que a gente tem o problema de ter que interar, né, ou percorrer todos os dados que a gente armazena. Por exemplo, se você tem um sistema que faz a manutenção das matrículas dos alunos no campus de Russas, você em algum momento vai precisar passar por todos os alunos, seja para verificar suas matrículas, seja para verificar se os nomes estão corretos, seja para retirar os alunos que foram jubilados ou promover os alunos que foram aprovados e colaram grau. Então você precisa andar ou caminhar por todos os alunos, pelos dados que você tem armazenado. Né? Um padrão de projeto que resolve esse problema é o que a gente chama de iterator, né? Ou interador. Né? O que é esse interador? Ele é simplesmente um objeto, né? Um pedaço de software que realiza 3 funções. Ele verifica se existe um próximo elemento, ele te devolve um próximo elemento e ele verifica um elemento. Então, toda vez que você tem esse problema, vamos dizer assim, de verificar um conjunto, se você disser para qualquer cientista da computação, qualquer engenheiro de software, olha, eu queria um interador que passasse por todo esse conjunto,
ele vai te entregar um pedaço de código que tem essas 3 funções e cada função faz exatamente o que ela devia fazer, faz exatamente a sua, vamos dizer assim, faz exatamente o seu propósito. Né? Tem uma função que vai te dar um próximo elemento, tem uma função que vai verificar e tem uma função que vai recuperar os dados desse próximo elemento. Sempre. Né? Esses padrões de projeto, eles são importantes porque eles tornam a leitura do código mais fácil. Se você me diz que você usou um iterador, eu já sei o que você fez no seu código. Você não tem que me explicar. Você não vai precisar me escrever um diagrama me explicando, olha, a minha solução para esse problema é desse jeito. Eu sei exatamente o que você fez porque você usou um padrão de projeto que é muito conhecido. Existem diversos padrões de projeto para resolver diversos problemas em programação. O iterador é só o exemplo mais simples, eu acho. Mas é importantíssimo que vocês conheçam esses padrões, porque, como eu disse, eles são as soluções consagradas para esses problemas. Muita gente já tentou encontrar outras soluções e percebeu que essas são, sim, as melhores soluções que você pode ter. E é isso que a gente vê, basicamente, em análise de projetos, em análise de projeto de sistemas. A nossa outra cadeira do 5º semestre é computação gráfica. E aí as coisas começam a ficar um pouco mais difíceis. Né? Aí sim as coisas começam a ficar um pouco piores. Né? Por quê? Normalmente, computação gráfica você vai encontrar alguma dificuldade porque aqui a gente não está falando de fazer computação gráfica, de fazer animação ou de fazer... Bem, até a gente vai fazer animação, mas não é no sentido de a gente vai construir filmes ou editar vídeo. Aqui você vai aprender a fazer as ferramentas que fazem essas edições de vídeo e essas animações. Né? De uma maneira bem grosseira, aqui você não está fazendo o vídeo do YouTube. Você está programando a ferramenta que edita os vídeos do YouTube. Né? E aí, como é que você faz isso? Né? Bem, a primeira coisa que deve ser clara para todo mundo é que se você vai fazer computação gráfica, você tem que entender muito bem de geometria. Né? Tanto geometria plana quanto geometria espacial. Porque você desenha as coisas na tela do seu computador e a tela do seu computador é plana. As coisas que você quer desenhar normalmente são coisas que existem na realidade, então elas estão num espaço 3D. Então a primeira coisa que você tem que saber bem é geometria. Né? E quando eu digo saber bem geometria, é saber geometria de uma maneira matemática. Normalmente, você vai ter que se lembrar um pouco de geometria analítica. Né? Depois que você já se lembrou de geometria, você vai ter que se lembrar também de álgebra linear. Por quê? Mover objetos no espaço, né? Mover uma bola, uma mesa que você desenhou, corresponde a fazer uma transformação geométrica. Né? Corresponde a você fazer uma transformação linear sobre um certo conjunto de pontos. Fazer transformação linear exige que você entenda a álgebra linear. Então, além de você saber geometria, um pouco de geometria plana, você vai ter que entender também um pouco de álgebra linear para conseguir fazer as transformações, para conseguir fazer as mudanças que você precisa nos seus eixos de referência para poder fazer transformações, para poder transladar, rotacionar os seus objetos. Depois que você entendeu o que você precisa, tanto da geometria quanto da álgebra linear, né, você ainda vai precisar colorir os seus objetos, porque eles têm cores. O grande problema está em, além de você ter que colorir eles, você precisa colocar sombras, né? Porque os seus objetos... Bem, você pode imaginar que a sua câmera tem uma luz, essa luz é refletida nos seus objetos de maneiras distintas, e essa reflexão cria sombras. O que dá para a gente, usuário, a ilusão de que o que a gente está vendo na tela do computador tem uma certa profundidade é justamente essa relação de sombra.
Por exemplo, os meus slides não têm sombra. Então você imagina que eles são apenas uma tela plana, né? Se eu começasse a colocar sombra nas letras, né, você iria imaginar que eles seriam como se fossem pequenos cubos, né, que estariam entrando para dentro da tela, né? Essa imagem que você tem desse objeto 3D acontece por causa das sombras. E são justamente essas sombras que você tem que colocar na mão quando você está fazendo computação gráfica. E o último detalhe, o último ponto, é que você vai ter que aprender a fazer uma representação digital das suas imagens. Você tem que aprender como é que você representa, o que é você colocar uma bola, o que é você desenhar um quadrado dentro da tela do seu computador. De uma maneira bem grosseira, quando a gente cria alguma coisa, alguma representação de computação gráfica, quando você cria algum desenho, você está desenhando num espaço 3D que está dentro da tela do seu computador. E é como se a tela do seu computador fosse só uma foto daquele seu espaço 3D. Só que o software não faz isso sozinho. Você tem que fazer isso pelo software. A única ferramenta que você tem de verdade quando você está fazendo computação gráfica é uma coisa que te permite atribuir valores a alguns pixels. Então, é você que está criando, na verdade, todo o espaço que você está projetando na sua tela. E você precisa de diversas, e pode acreditar em mim, são diversas contas, né, ou diversas transformações matemáticas para conseguir projetar aquilo que você imaginou na tela do seu computador. Né? Você precisa entender bem como é que objetos geométricos são transformados, são manipulados e projetados sobre a tela. Essa última parte em especial, a parte de projeção, é que dá um certo trabalho e é que dá, vamos colocar assim, é onde aparece a parte matemática mais pesada da computação gráfica. Dá bastante trabalho e você precisa ter um conhecimento matemático bem sólido para conseguir entender como é que essa projeção é feita. As transformações de translação e rotação, elas também dão trabalho, você vai ter que parar e ponderar bastante para entender como é que aquilo funciona, né? Mas você ainda consegue, até com uma certa rapidez, entender o que aquilo ali faz. As projeções levam, sim, bem mais tempo. Né? Para quem está lembrado de como é que funciona a álgebra linear, né? Para quem está lembrado do que é uma transformação linear, você deve estar pensando, mas espera aí, quer dizer que tudo que a gente faz em computação gráfica é produto de matriz? Né? É sim, é exatamente isso. Né? As transformações lineares são operações, são operadores lineares. Quem está lembrado de álgebra linear, isso é uma matriz, é um produto matricial. Né? É isso mesmo. Os espaços de cores também são transformações lineares, também são matrizes. Na verdade, você tem várias matrizes e você vai ficar multiplicando essas várias matrizes. Por exemplo, se você quiser transladar e rotacionar um objeto, tem uma matriz que faz a translação, tem uma matriz que rotaciona. Se você multiplicar as duas, você tem a matriz que faz a translação e a rotação. Né? É exatamente isso. Tudo que você vai representar vão ser vetores no espaço, né? E as matrizes, essas matrizes especiais, é que vão representar as operações lineares, né? Vão representar operações de translação, rotação e por aí vai. Né? Então, aqui, normalmente, quando você estuda computação gráfica pela primeira vez, o que mais dificulta para você é o fato de que você tem
que lidar com diversos operadores matemáticos e às vezes não é tão claro o que esses operadores fazem. Às vezes não é tão evidente você ver uma matriz e perceber que ela vai fazer uma translação ou uma rotação de um objeto. Mas normalmente depois que você se acostuma com a terminologia, depois que você se acostuma com o uso dessas operações, não é mais tão complicado assim, e a disciplina até que caminha sem nenhum, vamos dizer assim, sem nenhum grande problema. E é um dos ramos da computação, bem, é um dos ramos mais estudados com certeza, porque tudo que a gente faz hoje, né, tudo que a gente programa hoje, tem um componente gráfico muito importante, né? E até muito pouco tempo atrás, computação gráfica tinha um sério problema de desempenho, né? Como assim, né? Você deve estar imaginando, mas essa é só multiplicação de matrizes, né? Mas multiplicação de matriz em computação é uma operação cara, né? É uma operação muito cara, na verdade. Essas diversas multiplicações aí, elas custam muito. Quando eu digo que elas custam muito no sentido de tempo de computação, né? Você precisa ter um computador muito bom para conseguir fazer todas essas operações. É por isso que muitos computadores hoje têm placas gráficas, têm GPUs, né? A GPU nada mais é do que uma CPU que é especialista em fazer multiplicação de matriz, né? De uma maneira bem grosseira, é isso que uma GPU é. Ela é uma CPU que ela é otimizada o máximo possível para fazer produto matricial. E muitas GPUs, elas além de serem utilizadas para computação gráfica, elas também são utilizadas para algoritmos de inteligência artificial. Justamente porque muitos algoritmos de inteligência artificial, eles utilizam os conceitos de transformação de computação gráfica. Um bom exemplo, essa nova onda que a gente pegou nos últimos anos, né, de redes neurais, especialmente essas redes neurais convolucionais, que são o novo hit do momento em inteligência artificial, elas só são possíveis porque você pode usar a GPU para acelerar o processamento. Se você não tivesse GPUs, você muito provavelmente não conseguiria o mesmo desempenho. Na verdade, com certeza você não conseguiria o mesmo desempenho dessas redes neurais convolucionais. Então, isso é só para dizer que essa área de computação gráfica, ela é muito ampla, né? Ela não está limitada só a gente costuma pensar que ela está limitada só a essa parte de desenho na tela, de representação gráfica. Ela não é só isso. Tem muita pesquisa e muito desenvolvimento em hardware de verdade, em acelerar esses processos de multiplicação. Tem muita pesquisa em cima disso, em como é que você acelera esses processos, e tem muita pesquisa em como você melhora esses algoritmos, né? Em como você melhora os algoritmos que fazem os desenhos, que fazem essas transformações. Bem, essa é a nossa cadeira de computação gráfica. Uma das nossas últimas cadeiras do nosso quinto semestre é a cadeira de redes de computadores. E aí vocês já estão vendo o botãozinho no final da página, né, que está indicando que essa não vai ser um caminho fácil, né? Essa não vai ser um passeio pela praia, né? Vamos lá. O que a gente aprende em rede de computadores, né? E por que normalmente essa cadeira tem uma fama muito ruim, né? Ou essa cadeira é um pouco temida
né, pelos alunos. A gente aprende basicamente como é que funciona uma rede de computador. Né? O que é uma rede de computador? É qualquer ligação entre computadores que precise ser gerenciada e monitorada. Vocês vão aprender nessa disciplina o que são uma definição formal do que são redes e como é que a gente faz nossos computadores se conectarem, se comunicarem. Como é que a gente liga o nosso computador na internet e ele magicamente consegue falar com os outros. Né? É isso que você vai aprender em rede de computadores. Normalmente, tem dois aspectos que são cobertos nessa disciplina, que são aspectos, eu diria, complementares. Né? Tem um aspecto que eu vou dizer que é um aspecto mais de hardware, que é justamente como você realmente organiza a rede. Né? Como é que a rede está realmente montada. Né? A estrutura física da sua rede. Né? Como é que você organizou os seus computadores, como é que eles estão ligados realmente o cabo, qual é a ordem que você colocou os seus computadores nos seus cabos. Né? Essa é realmente a organização da rede. E esse é um aspecto realmente de hardware. Né? E tem um outro aspecto, que é o que predomina nessa disciplina, né? ou que toma mais tempo, que é o aspecto de software da rede. O que é isso? Como a gente costuma ligar computadores em diversas redes, tem que ter uma maneira comum, né? Tem que ter uma maneira padrão para esses computadores comunicarem. Né? E existe sim essa maneira padrão. Isso é um protocolo. Né? Essa maneira padrão a gente costuma chamar de um protocolo de rede. Né? Ou seja, é a maneira como o seu computador se comunica com os outros computadores. Existem vários protocolos de rede. Um dos mais famosos é o TCP/IP. Né? Mas tem diversos outros tipos de protocolos. E vocês vão ver vários desses protocolos, como é que esses protocolos funcionam. E tem um tópico específico que é um dos tópicos mais importantes dessa disciplina e uma das coisas que é a mais, vamos dizer assim, a mais pesquisada em todas as empresas que trabalham com redes, que é o tópico de roteamento. Né? O que significa esse roteamento? Né? Nas nossas redes, e aqui eu vou pegar o exemplo da internet, a informação é mandada através de pacotes, certo? Você nunca manda, por exemplo, esse vídeo que vocês estão vendo, vocês não estão recebendo esse vídeo inteiro pela sua internet. Eu posso garantir isso. O que você está recebendo são vários pedaços desse vídeo. O seu computador é que está organizando esses pedacinhos e está passando ele em sequência para você. Uma rede qualquer de computadores, ela tem trafegando por ela diversos pacotes o tempo todo. A rede tem que saber para onde cada pacote está indo e da onde cada pacote veio para poder mandar uma resposta dizendo que aquele pacote chegou no destino. Esse processo de saber aonde o pacote está, para onde ele vai e da onde ele veio, é que é o roteamento. É você traçar uma rota para cada pacote que você quer mandar, dizendo para onde ele vai, como ele vai chegar lá e como é que ele vai mandar a resposta uma vez que ele for entregue. É claro, você já deve estar pensando, e é evidente que isso não é uma das coisas mais simples de serem feitas. Existem vários algoritmos de roteamento e existem vários processos de mapeamento, de roteamento. Vocês vão ver os mais usados e os mais eficientes nessa disciplina, mas existe muita pesquisa ainda em como se fazer roteamento, como é que você pode acelerar o processo de roteamento. Normalmente, essa disciplina de redes, ela envolve muito desenvolvimento de software. Né? Normalmente,
os professores que dão essa disciplina de redes, eles cobram muito desenvolvimento de software e o software que você desenvolve aqui, ele é um software que bem, basicamente ele tem que se comunicar entre dois computadores pelo menos, né? Então, normalmente o software que você desenvolve aqui, você demora um certo tempo para testar e é um software que vai manipular a sua rede. Então, você vai programar muito e você normalmente tem que programar muito em um nível muito baixo, né? Normalmente você vai ter que usar linguagens de baixo nível, dependendo do que o professor quer que você faça, talvez você tenha que programar tudo isso em C, né? E vocês devem estar tendo a experiência de programar agora em C, em fundamento de programação, e vocês já devem ter percebido que é bem difícil fazer coisas bem simples. Imagina fazer uma coisa que já parece complicada. Ela com certeza não é uma das coisas mais fáceis. Você fazer toda essa programação de protocolos e roteamento usando uma linguagem de baixo nível como C. E é por isso que normalmente essa cadeira gera algumas... Bem, tem uma fama de ser muito difícil. É porque você precisa implementar numa linguagem muito de baixo nível algoritmos e ideias que são bastante complicadas, tá? Especialmente protocolos de rede, protocolo de recuperação e roteamento são algoritmos que já são complicados pela natureza do problema que eles resolvem. E se você ainda tem que programar isso numa linguagem de baixo nível, o tempo que você leva programando é muito grande. Pois bem, essa é a nossa disciplina de redes, né? E a nossa próxima disciplina, né, é a disciplina de sistemas operacionais. E pelo símbolozinho de novo do lado esquerdo do final da página, essa vocês podem ver que não vai ter grandes problemas, que não tem... Normalmente não se tem grandes dificuldades, né? O que a gente vê em sistemas operacionais, né? A disciplina de sistemas operacionais, na minha concepção, ela devia ter um outro nome, né? Ela devia chamar sistemas distribuídos ou introdução a sistemas distribuídos com paralelismo, né? Porque é verdade que vocês vão ver aqui não o que é um sistema operacional, mas como um sistema operacional é feito. O que um sistema operacional realiza, quais são as tarefas que um sistema operacional realiza, né? Normalmente, a gente começa essa disciplina dando um histórico, né? Contando uma história de como é que os sistemas operacionais nasceram, né? Depois a gente mostra para vocês o que são os sistemas operacionais, como é que eles funcionam hoje, quais são as estruturas dos sistemas operacionais e qual a importância deles, né? Eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas o que o sistema operacional faz, né? O que o seu Windows faz por você, né? O que o seu Linux ou o seu OS faz, né? O sistema operacional, ele funciona basicamente como uma interface entre o seu computador e os seus programas, né? Quando você escreve algum código, quando você executa algum código, esse código executa no sistema operacional e é o sistema operacional que passa as requisições do seu código para a máquina. Agora que vocês estão fazendo o FUP, vocês já devem ter visto que tem uns comandos lá em C que permitem que você imprima na tela algumas coisas, né? Tem um printf que permite que você imprima na tela. Quando você escreve um programa em C e você coloca um printf, o que esse programa faz quando ele roda é pedir para o sistema operacional printar na tela. O seu programa ele não usa diretamente a tela do seu computador. O seu programa ele faz todos os pedidos de print e de leitura para o sistema operacional e o sistema operacional é que manipula o seu computador. O seu programa não acessa diretamente o seu teclado nem a sua tela. Então é para isso que o sistema operacional serve. Ele controla
os programas que executam em cima da sua máquina, né? E esses programas eles executam na forma de processos. E aí é que começa, vamos dizer assim, a parte que talvez seja a parte mais interessante da disciplina de sistemas operacionais, que é gerência de processo. Né? Ah, logicamente, existem diversos tipos de processos rodando na sua máquina, e o seu sistema operacional ele é responsável por alocar memória e recurso, né? Memória e tempo de processamento para cada um dos programas que rodam na sua máquina. Né? Se você abrir o Firefox, o Eclipse, e aí você abriu também o Chrome e a sua máquina, e vamos assumir que a sua máquina tem que ter uma memória muito grande para você conseguir abrir esses três ao mesmo tempo, né? É o sistema operacional que decide aonde cada um deles vai ser alocado na memória e quanto tempo eles vão poder usar o processador. E quantos processadores cada um deles vai usar. Essa alocação de recursos, né, é a principal tarefa do sistema operacional. E também a prevenção de deadlocks. Né? Isso já deve ter acontecido com você alguma vez na sua vida. Né? Isso aqui é o famoso travou seu computador, tela azul da morte do Windows. Né? O que é esse deadlock? É quando ou você abriu tantas coisas, tantos processos, que o seu sistema operacional não consegue mais gerir isso. Né? Você abriu tantas abas no seu Firefox ou no seu Chrome que você estourou a memória e o sistema operacional simplesmente não consegue mais ficar trocando uma aba para outra porque tem muito processamento, tem muita aba aberta, ele não consegue mais fazer paginação. Ou então, pode acontecer alguma coisa do tipo, você abrir um programa que está esperando você digitar alguma coisa, mas você abriu um outro programa, você abriu um teclado virtual para digitar, só que esse teclado virtual precisa do primeiro programa. Né? Você pode imaginar, eu abri um teclado virtual para escrever alguma coisa, para um segundo programa que precisa do teclado virtual também. Né? Então, todo mundo fica, esses dois processos, um fica esperando o outro. O teclado fica esperando esse processo que você abriu na tela, mas o processo que você abriu na tela fica esperando o teclado e aí ninguém faz nada porque todo mundo está esperando que alguma coisa aconteça e nada acontece. Né? Isso é o que a gente chama de deadlock. Né? É um processo circular. Né? São vários processos que estão esperando, cada um espera o próximo, cada um espera o próximo e todo mundo está esperando e ninguém faz nada. Né? O sistema operacional é responsável por tratar esse tipo de processo. Ele é responsável por eliminar esses deadlocks e por fazer a gerência de memória e a gerência de concorrência. Né? Todos os nossos computadores, todos os nossos sistemas hoje, eles são concorrentes. Você abre diversas aplicações e essas aplicações concorrem pelos recursos da sua máquina, pela memória, pelas CPUs, pelo tempo de processamento. E o seu sistema operacional é que é responsável por fazer, vamos dizer assim, por ordenar essa concorrência e por fazer a sincronização. Né? Por manter os seus processos trabalhando no seu computador de uma maneira que seja possível o seu computador continuar suportando todos eles. É claro que esses algoritmos, né, de alocação de recurso, gerência de memória e concorrência e sincronização também não são ideias tão simples de serem programadas. Né? Elas são até simples de serem entendidas e implementadas. Né? Por exemplo, um dos algoritmos de gerência de deadlock mais simples que a gente conhece, né, é o que a gente chama de QoL. Né? Você teve algum problema? Teve um conjunto de processos que estavam um esperando pelo outro? Mata todo mundo. Acaba com todos eles. Agora acabou o problema, né? Você não tem mais nenhum processo esperando pelo outro, porque não tem mais nenhum processo. Um dos algoritmos de gerência de tempo e de concorrência
mais famosos é o que a gente chama de round robin, né? Que é basicamente você tem 3 processos, você divide o tempo de CPU por 3. Né? A cada, por exemplo, a cada segundo você roda um processo. Então, se você tem os processos 1, 2 e 3, você primeiro roda o processo 1 por 1 segundo, roda o processo 2 por outro segundo, o processo 3 por outro segundo. Para, começa de novo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, até que eles terminem. Né? Esse tipo de alocação, né, é um tipo de alocação que ainda é muito usado, né, especialmente porque aí nós temos hoje muitos processadores e muitas CPUs na sua máquina. Normalmente, dificilmente você precisa realmente fazer essa gerência, né? Mas é um processo simples de ser explicado, né? Mas como é que você implementa isso, né? Veja que quando eu digo, olha, pega o processo e roda o processo na máquina, na CPU, né? O que significa esse pegar o processo? Né? É você ter que pegar todo um conjunto de dados e um código para ser executado sobre esses dados e colocar no seu processador. Né? E quando eu digo, olha, para de executar o processo, você vai ter que salvar essa informação em algum lugar. Então, normalmente, esses algoritmos, eles são fáceis de serem entendidos, mas eles são difíceis de serem programados. É bastante complicado você salvar um processo, você interromper a execução de um processo. Mas é basicamente isso que vocês vão ver em sistemas operacionais. É como manipular, como controlar esse processo, esse processamento no seu computador e como manipular esses softwares que estão rodando em cima do seu sistema operacional e como é que você programa um sistema operacional. Né? E, bem, pessoal, isso termina o nosso 5º semestre, isso termina a nossa aula de hoje. Eu vejo vocês na nossa próxima aula.